Olá, eu sou a Luísa Equilibrada e essa é a palestra da Equilibrium para escolas e pais interessados em melhorar o bem-estar midiático e digital da família. Aqui vamos explorar como a tecnologia tem silenciosamente impactado nossas vidas e também algumas dicas. É um prazer estar aqui hoje para falarmos sobre um tema essencial para pais, educadores e qualquer pessoa preocupada com o bem-estar das crianças e adolescentes: o impacto das telas na vida dos jovens e como podemos construir um equilíbrio digital saudável. Vivemos em uma era hiperconectada. O celular virou um companheiro inseparável, a internet está sempre ao nosso alcance, e as redes sociais nos mantêm informados, ou distraídos, o tempo todo. Para os mais jovens, a tecnologia não é uma novidade, é a realidade em que nasceram. Mas eu quero começar com uma pergunta simples para vocês. Quem aqui já sentiu que perdeu a atenção de uma criança ou adolescente porque ele estava vidrado em uma tela? Essa cena já se tornou comum. Estamos em um restaurante, chamamos nossos filhos para jantar, mas eles estão grudados no celular. Tentamos conversar e recebemos respostas monossilábicas ou pior, o já vou que nunca chega. Agora pensem comigo. Quando foi a última vez que vocês passaram um dia inteiro sem olhar para o celular? Se é difícil para nós, adultos, imaginem para as crianças e adolescentes que cresceram nesse ambiente digital, muitas vezes sem aprender a criar limites saudáveis. Para dar uma ideia da dimensão desse fenômeno, o brasileiro passa, em média, 9 horas e 32 minutos por dia conectado à internet. Isso significa que se dormimos 8 horas por noite, passamos mais tempo online do que acordados no mundo real. A questão que trazemos hoje não é demonizar a tecnologia. Ela trouxe avanços incríveis. Mas precisamos refletir: estamos no controle do uso das telas ou as telas estão nos controlando? Hoje vamos entender os impactos desse uso excessivo, como isso afeta a infância e a adolescência, e mais importante, como podemos resgatar o equilíbrio dentro das nossas casas e escolas. Vivemos a maior revolução tecnológica da história. Em apenas 20 anos, o acesso à internet cresceu quase 900%. Se antes a conexão era algo limitado a computadores de mesa e horários específicos, hoje, com um simples toque na tela, estamos conectados o tempo todo, em qualquer lugar. Mas essa revolução veio acompanhada de um grande desafio: o tempo de tela nunca foi tão alto. Estudos mostram que crianças e adolescentes passam entre 7 e 9 horas por dia em frente a telas. Isso equivale a mais tempo online do que na escola ou brincando ao ar livre. E o impacto disso é evidente. 1 em cada 2 adolescentes já se considera viciado no celular. Redes sociais, jogos, vídeos, tudo foi projetado para prender a atenção. Muitos jovens acordam e pegam o celular antes mesmo de levantar da cama. E se esquecem de algo? Normalmente não é o telefone. Essa nova realidade transformou a dinâmica familiar e social. Antes, a sala de jantar era um espaço de conversas e histórias do dia. Hoje, muitas famílias compartilham refeições em silêncio, cada um olhando para sua própria tela. O tempo de qualidade entre pais e filhos diminuiu. As brincadeiras deram lugar aos vídeos. As interações cara a cara foram substituídas por mensagens instantâneas. E aqui fica a nossa reflexão: como o mundo digital mudou a infância e a educação? O que estamos ganhando com isso? E principalmente, o que estamos perdendo? Será que estamos realmente no controle dessa tecnologia ou estamos apenas nos adaptando a ela sem questionar? Você já percebeu que cada vez mais crianças usam óculos? Isso não é coincidência. Estudos mostram que os casos de miopia infantil estão aumentando drasticamente, e um dos principais fatores é a falta de exposição à luz natural. Antes, as crianças passavam horas ao ar livre brincando sob o sol. Hoje passam grande parte do tempo dentro de casa e em frente a telas, e isso afeta diretamente o desenvolvimento da visão. Mas os impactos do uso excessivo das telas não param por aí. O tempo prolongado diante de celulares, tablets e computadores afeta a postura, causando dores nas costas, no pescoço e nos ombros. Quem nunca viu uma criança ou adolescente curvado sobre o celular sem perceber o tempo passar? Esse hábito pode levar a problemas sérios na coluna desde a infância. E o sono? A luz azul emitida pelos dispositivos interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Isso significa que quanto mais tempo as crianças passam nas telas antes de dormir, mais dificuldade elas terão para pegar no sono e descansar adequadamente. E sem um sono de qualidade, o desenvolvimento cognitivo, a memória e a atenção são diretamente prejudicados. E tem mais: o tempo de tela está diretamente ligado ao sedentarismo infantil, o que tem gerado um aumento preocupante nos casos de obesidade.
diabetes e até problemas cardíacos. Antes, as crianças corriam, pulavam e gastavam energia naturalmente. Hoje, muitas passam horas sentadas consumindo conteúdos passivamente sem o mesmo estímulo físico. O que acontece quando o mundo digital começa a afetar nossas emoções e nossa mente? Hoje, as telas não servem apenas para entretenimento, elas também despertam emoções intensas e muitas vezes prejudiciais. O uso excessivo da tecnologia já está sendo associado ao aumento dos níveis de ansiedade e depressão, especialmente entre crianças e adolescentes. Estudos mostram que quanto maior o tempo de tela, maior o risco de problemas emocionais. O motivo? A hiperestimulação constante. As redes sociais, os vídeos curtos, os jogos, tudo é feito para manter o cérebro sempre em estado de alerta. O resultado? Crianças e adolescentes que têm dificuldades para relaxar, se concentrar e lidar com frustrações na vida real. E a autoestima? As redes sociais são um ambiente onde tudo parece perfeito: corpos, viagens, vida sem defeitos. Mas será que isso é real? Para muitas crianças e adolescentes, a comparação constante gera um sentimento de insatisfação e inadequação. Elas começam a se perguntar: por que minha vida não é assim? E isso pode impactar diretamente sua autoconfiança e bem-estar emocional. E se eu disser que tudo isso é proposital? O que pouca gente percebe é que os aplicativos e redes sociais são desenhados para prender a atenção o maior tempo possível. O conceito de sequestro da atenção explica como os algoritmos identificam nossos interesses e fazem de tudo para nos manter conectados. Rolagem infinita, notificações constantes, vídeos curtos viciantes. Tudo isso faz com que as crianças percam a noção do tempo e fiquem presas às telas sem perceber. E agora a grande pergunta: se sabemos que a tecnologia está afetando a saúde mental, a autoestima e a capacidade de foco das crianças, como podemos ajudá-las a desenvolver uma relação mais saudável com o digital? Quando foi a última vez que sua família jantou junta sem ninguém olhando para uma tela? Hoje, os chamados momentos de tela estão substituindo os momentos reais de conexão. Antes, as refeições eram um espaço de conversa, troca de experiências e fortalecimento dos laços familiares. Hoje é comum ver cada membro da família preso ao próprio celular, sem nem perceber o que está acontecendo ao redor. E o diálogo? O uso excessivo de dispositivos está diretamente ligado à redução da comunicação dentro de casa. Menos conversas, menos olho no olho, menos empatia. A tecnologia que deveria nos conectar, muitas vezes nos afasta das pessoas que estão bem ao nosso lado. Estudos mostram que crianças e adolescentes que passam muito tempo em telas têm mais dificuldade de interpretar emoções, ler expressões faciais e desenvolver empatia. Se as interações ocorrem majoritariamente por mensagens ou emojis, como eles vão aprender a lidar com as emoções reais do dia a dia? Mas aqui vem um ponto importante. As crianças aprendem pelo exemplo. Pais que utilizam as telas de forma equilibrada e priorizam momentos offline estão ensinando na prática como ter uma relação saudável com a tecnologia. Se um adulto está sempre no celular, como pode cobrar que a criança faça diferente? Então, a grande reflexão é: o que podemos fazer para recuperar momentos de conexão real dentro de casa? Como podemos equilibrar o uso da tecnologia sem deixar que ela roube nosso tempo juntos? A tecnologia na educação, aliada ou vilã? A tecnologia transformou a forma como aprendemos. Hoje, um estudante pode assistir a uma aula com um professor do outro lado do mundo, acessar conteúdos interativos e utilizar aplicativos que tornam o aprendizado mais dinâmico. Sem dúvida, a tecnologia pode ser uma ferramenta educacional poderosa. Mas há um porém: o uso sem moderação pode gerar o efeito oposto. Estudos mostram que estudantes que passam muito tempo em telas, especialmente em redes sociais e jogos, têm queda no desempenho escolar. Isso acontece porque a tecnologia estimula a distração constante, reduzindo a capacidade de concentração e comprometendo o aprendizado. E é aí que entra o papel das escolas. Elas não podem apenas incorporar a tecnologia no ensino, precisam também educar sobre cidadania digital e o uso consciente das telas. Assim como ensinamos matemática e português, devemos ensinar crianças e adolescentes a usar a internet com propósito, evitar distrações digitais no momento de estudo, ter um pensamento crítico sobre o que consomem online. Mas a escola não pode fazer isso sozinha. A parceria com as famílias é essencial. Quando a escola e os pais estabelecem os mesmos limites e orientações sobre o uso das telas, a criança aprende a equilibrar o mundo digital e o offline de forma saudável. Então, a grande reflexão é:
Como pais e escolas podem trabalhar juntos para criar um ambiente digital mais saudável e produtivo para as crianças? Você já percebeu como é difícil para uma criança largar o celular? Isso não é coincidência, é um projeto. Algoritmos são programados para prender a atenção, estudam nossos hábitos e aprendem o que nos mantém engajados. Quanto mais tempo passamos conectados, mais lucro essas empresas geram. E quando falamos de crianças, isso se torna ainda mais preocupante. Crianças são um alvo fácil para a publicidade digital. Elas não têm maturidade para distinguir conteúdos educativos de estratégias de marketing disfarçadas. Muitos vídeos infantis no YouTube, por exemplo, são recheados de anúncios que incentivam o consumo impulsivo, desde brinquedos até produtos desnecessários. E nas redes sociais? Para os adolescentes, a busca por curtidas e aprovação online se torna viciante. A cada nova notificação, o cérebro libera dopamina, criando um ciclo de dependência. O problema é que essa necessidade de aceitação pode levar a baixa autoestima, ansiedade e frustração quando o reconhecimento esperado não vem. E os joguinhos infantis? Muitos deles utilizam técnicas de manipulação para manter o usuário conectado o maior tempo possível. Cores vibrantes, sons viciantes, recompensas e notificações. Tudo é feito para impedir que a criança pare de jogar. E, em alguns casos, para incentivar compras dentro do próprio jogo. Agora, a grande pergunta: se as telas foram projetadas para prender a atenção das crianças, como podemos ensiná-las a usá-las de forma consciente? Se a tecnologia faz parte da nossa rotina, quanto tempo de tela é considerado saudável para crianças e adolescentes? Especialistas em desenvolvimento infantil alertam que o tempo de exposição às telas precisa ser controlado desde cedo. O excesso pode afetar o sono, a concentração, a socialização e até mesmo o desenvolvimento físico e emocional. Mas quais são os limites recomendados? 0 a 2 anos, sem telas. Nessa fase, o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento, e as interações no mundo real são fundamentais. Brincadeiras, contato com os pais e experiências sensoriais são muito mais importantes do que qualquer tela. 2 a 5 anos, máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão. A exposição precisa ser controlada e acompanhada, garantindo que o conteúdo seja educativo e adequado para a idade. E claro, nunca substituir momentos essenciais, como brincadeiras e interação com a família. 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia, priorizando conteúdos educativos. Nessa fase, as telas podem ser usadas como ferramentas de aprendizado, mas o tempo de exposição ainda precisa ser equilibrado com atividades físicas, brincadeiras e momentos offline. 11 a 18 anos, até 3 horas diárias, sem comprometer atividades offline. A tecnologia já faz parte do dia a dia dos adolescentes, mas ainda assim é essencial estabelecer limites. O uso excessivo pode impactar o sono, a concentração e até mesmo a saúde mental. O segredo está no equilíbrio. Agora, a grande reflexão. Sabemos que as telas estão por toda parte, mas será que estamos respeitando esses limites dentro de casa? A tecnologia está presente em tudo, mas será que sabemos usá-la com equilíbrio? Criar momentos sem tela é essencial. Algumas regras simples podem fazer uma grande diferença na dinâmica familiar. Refeições sem celulares, nada de telas antes de dormir e momentos específicos para a tecnologia. São nesses intervalos que as conversas acontecem, os laços familiares se fortalecem e a mente das crianças aprende a desacelerar. O que fazer no lugar das telas? O tempo que passamos olhando para dispositivos pode ser substituído por atividades offline e brincadeiras ao ar livre. Jogos de tabuleiro, leitura, esportes e momentos em família ajudam as crianças a desenvolverem habilidades sociais, criatividade e bem-estar físico. Autocontrole digital pode ser ensinado. Existem aplicativos que ajudam a monitorar o tempo de tela e definir limites saudáveis. O objetivo não é proibir, mas sim ensinar autorregulação, para que as crianças aprendam a equilibrar o digital e o mundo real. Mas o mais importante de tudo, as crianças fazem o que veem, não o que ouvem. Se os pais passam o dia grudados no celular, como podem esperar que os filhos ajam de forma diferente? O exemplo dentro de casa é o primeiro passo para construir um relacionamento saudável com a tecnologia. E agora a grande pergunta: que pequenas mudanças podemos fazer no dia a dia para garantir que a tecnologia seja usada de forma equilibrada e intencional? Agora que entendemos os impactos das telas e a importância do equilíbrio digital, o que podemos fazer a partir de hoje?
Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na rotina das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos. Estabeleça momentos sem tela. Defina horários específicos como refeições e antes de dormir, para desconectar e fortalecer os laços familiares. 2. Substitua o tempo de tela por experiências reais. Incentive brincadeiras, esportes, leituras e atividades que estimulem a criatividade e o contato humano. 3. Ensine o uso consciente da tecnologia. Converse sobre os perigos do excesso de telas, ajude as crianças a reconhecerem os gatilhos digitais e incentive pausas ao longo do dia. 4. Dê o exemplo. As crianças aprendem com o que veem. Se queremos que elas usem a tecnologia com equilíbrio, precisamos mostrar na prática como fazer isso. 5. Trabalhe em parceria com a escola. O equilíbrio digital não é uma responsabilidade apenas dos pais. As escolas têm um papel fundamental na educação sobre o uso saudável das telas. A tecnologia não precisa ser um problema. Quando usada com consciência, ela pode ser uma grande aliada. O objetivo não é proibir, mas ensinar moderação, intencionalidade e equilíbrio. Agora é com vocês. O que podemos começar a mudar hoje para garantir um futuro digital mais saudável para nossas crianças? Esta foi apenas uma palestra demonstrativa, mas o nosso trabalho vai muito além disso. Nós somos a Equilibrium, uma empresa criada com um propósito claro: ajudar famílias, escolas e empresas a desenvolverem uma relação mais equilibrada e saudável com a tecnologia. Nosso objetivo é conscientizar, educar e transformar hábitos digitais, devolvendo às pessoas tempo de qualidade e conexões reais. Como podemos te ajudar? Palestras e treinamentos para escolas e empresas, levando essa conversa para mais pais, educadores e alunos. Grupos de suporte e acompanhamento com especialistas tirando dúvidas e ajudando no controle do uso das telas. Workshops práticos para ensinar estratégias reais de equilíbrio digital dentro das famílias e instituições. Quer aprofundar esse conhecimento? Nosso livro, O Impacto das Telas na Vida das Crianças e Adolescentes, é um guia completo para pais e educadores sobre os desafios e soluções para o uso excessivo da tecnologia. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou acesse o link abaixo do vídeo para garantir o seu exemplar. Quer levar essa palestra para a escola dos seus filhos ou para a sua empresa? Entre no nosso site e confira nossos serviços. O link está logo aqui abaixo do vídeo. Muito obrigado por estarem aqui. A tecnologia deve ser nossa aliada, nunca nossa dona. Faça sempre um bom uso dela. Até breve, e não se esqueça de conferir os links abaixo.